Jornal Regional. Entrevista. Mosteiro da Sagrada Face, em Roseira, será elevado à categoria de santuário arquidiocesano. A cerimônia que oficializa a criação do Santuário da Sagrada Face acontece no dia 24, domingo da semana que vem. E, claro, toda a população aqui da nossa região está convidada a participar da missa solene às 10 horas da manhã, presidida pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Principal ponto turístico religioso do município de Roseira, o mosteiro é cuidado pela congregação dos Oblatos de Cristo Sacerdote e também recebe um número muito significativo de peregrinos, ficando cada vez mais conhecido na nossa região e em todo o país. Por isso, hoje com a gente ao vivo aqui nos estúdios, o Padre Diogo Gouveia, superior do mosteiro. Padre, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Bom dia. Olá, meus queridos, bom dia, aos caros ouvintes aí da nossa querida rádio. Me sinto honrado com esse convite e também peço as orações de todos para que com a elevação desse santuário possamos crescer em sabedoria e graça diante dos olhos de Deus, né? A dádiva dada por Deus, este novo santuário na nossa arquidiocese. Um momento de muita alegria também, não é, Padre, que vem a complementar, a trazer uma nova perspectiva também na história do mosteiro, que foi fundado no ano de 1970 e vem desde então com um trabalho muito bonito junto aos religiosos da própria congregação, né? Então, faz parte do tesouro espiritual da congregação dos Oblatos, o mais popularmente conhecido como os Padres da Sagrada Face de Roseira. Se você falar o nome de reconhecimento pela Santa Sé, as pessoas até desconhecem um pouco. Mas se você falar dos Padres da Sagrada Face de Roseira, ali em São Paulo, perto de Aparecida, o pessoal são mais conhecidos por essa dimensão. Então, a grande dádiva, né, os religiosos que têm essa grande devoção, né, o fundador, o Padre Januário Baleeiro, do Belém do Pará, ele tinha uma grande devoção, antes desse sinal acontecer, ele já tinha uma grande devoção da Sagrada Face, e a face primitiva era a face do sudário. Só que em 1959, depois 4 anos da fundação, teve essa experiência lá em Lagoa Santa, e o ícone veio com os padres que saíram lá daquela comunidade. E não foi da vontade de Deus que essa devoção não ficasse apenas presa a um claustro dos religiosos. E após a fundação aí de Roseira, muita gente atravessava aquela estrada de barro para pedir, agradecer, e tinha grande devoção pedindo a Jesus, né, as graças necessárias para o seu estado físico e espiritual. Isso foi crescendo ao longo de todas essas décadas, desses anos, né, independente se estava dentro de um claustro religioso, as pessoas vinham visitar a si mesmo. E para quem ainda não conhece, não tem um pouco mais de detalhes a respeito dessa expressão de fé também, conta para a gente um pouco mais a respeito do milagre da Sagrada Face, como isso também está presente na nossa fé, para quem também se interessar um pouco mais dessa devoção. Então, a devoção à Sagrada Face, ela tem séculos na Igreja Católica. Pela tradição, começou com Santa Verônica, quando se apiedou-se de Jesus, quando ia com a pesada cruz para o Calvário, e ela rompe a liga dos soldados, não é? Eram umas máquinas, homens muito altos, e ela tira o próprio véu e enxuga o rosto de Jesus, e ele, por gratidão, dá a sua face para ela, e ela evangeliza a sua casa e a sua vila, o seu povo. Mas com o passar dos séculos, com a questão do santo sudário, né, a gente sabe que todas as pinturas do rosto de Jesus veio do sudário. Então, em 1955 foi a fundação da comunidade, cujo carisma, né, como o padre que eu falei, já tinha devoção à Sagrada Face, veio o rosto de Jesus nos sacerdotes e nos bispos, cuidar daqueles que cuidaram da igreja. E em 1959, 4 anos, no dia 25 de março, segundo a tradição da nossa comunidade, dos irmãos que estavam presentes, a comunidade se preparava para fazer a encenação da Paixão de Jesus, e uma das meninas iria fazer o papel de Verônica, e não tendo assim a estampa de Jesus, ela pediu para o padre, e ele, com um pedaço de tecido, com um pedacinho de carvão, né, e com a ponta do dedo, ele fez aquela imagem. E misteriosamente apareceu uma outra imagem que nós não sabemos de onde procede até os dias de hoje. É um único tecido, mas com 2 imagens diferentes, né, totalmente diferentes. Uma humana e uma com traços divino. E daquele dia em diante, como já tinha devoção à Sagrada Face, aumentou mais ainda, eles se sentiram agraciados, né, por esse sinal dado por Cristo. O senhor falou um pouquinho sobre o carisma da congregação e, de modo muito especial, também a oração muito presente no dia a dia, como se trata de um mosteiro, também a oração presente não só pela igreja, pela sociedade, pela nossa realidade, mas isso também de forma muito forte, muito presente, né, Padre? Então, assim, o lema da comunidade era oração e trabalho.
Hoje, a oração é um trabalho de estudo. Então, tudo em função da mensagem do Evangelho e também nas características que ela nos mostra, né? As 3 dimensões desta devoção, ver a face misericordiosa do Pai. Quem me vê o Pai, como Jesus fala em João 14:9. E também a face, né, ultrajada, né? Você vê Jesus ser rejeitado, Jesus ele é cuspido, e também os pecados que vão contra a vida, os pecados de sacrilégio, profanações, blasfêmias, e tudo isso que vai contra a vontade de Deus. E a face de Cristo que sofre nos que sofrem. Eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estava nu, eu estava na prisão e fosse me visitar e cuidaste de mim. Tudo o que fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que fazeis. Então, essa é a terceira dimensão da caridade que Jesus, né, se apresenta. E depois, para aqueles que andam nas trevas do erro, né, o seu rosto brilha como o sol. Né, Jesus e a ressurreição para aqueles que ainda residem na sombra da morte. Padre, também o mosteiro em si, um local muito bonito, presente aqui na nossa região, também aproveitando essa beleza natural aqui do Vale do Paraíba, possui um estilo medieval também que é muito característico, muito próprio, né, do mosteiro, e atrai também as pessoas por essa questão de contemplação, de oração, de ser um local mesmo que a pessoa é convidada a essa introspecção, e isso também é algo muito positivo para os visitantes que por lá comparecem. Contemplarão aquele que crucificaram, na Sagrada Escritura falam isso. Então o mosteiro já foi construído com um convite à oração, ao contemplar a face de Deus. Assim como no Antigo Testamento, os profetas procuravam lugares desertos e solitários para ter mais intimidade com Deus e ouvir a voz de Deus. Então o convento ele foi construído nessa dimensão. O padre ele fez uma parte dos seus estudos em Roma e ele conheceu muitas comunidades, muitos conventos, muitos castelos medievais e teve essa inspiração de fazer, né, na comunidade, e ficou aqueles estigmas na arquitetura, né, meio monástico, e isso atrai muitas pessoas e muitos peregrinos que vêm fazer retiro de 3 dias, ou de 1 dia, ou vem tomar café, ou vem fazer almoço, ou fazer encontro. Ele gosta daquela questão meio rústica, meio despojada, né? Porque chama as pessoas à conversão, ao despojamento, né? Os quartos simples, né, o refeitório, a capela com as pedras nuas, o rosto de Cristo que as observa. Então tudo isso tem um grande significado para quem gosta de interioridade e de silêncio. Padre, mesmo antes de ser oficializado como santuário, o Mosteiro da Sagrada Face já recebe um número muito significativo de visitantes, pessoas aqui da nossa região, mas também de todo o Brasil, isso, que vem conhecer um pouco mais, vem participar. Como o senhor tem acompanhado ao longo dos anos também esse aumento, esse crescimento dos visitantes? Olha, a devoção à Sagrada Face, a gente sabe que tem muitas comunidades religiosas, principalmente de ramificação carmelita, que tem a devoção à Sagrada Face. E com esse crescimento, esse fenômeno, foi se espalhando cada vez mais, né, a devoção à Sagrada Face, também como os oblatos, na sua missão, nas dioceses onde eles passaram, eles costumam implantar a devoção à Sagrada Face. Atualmente tem crescido nas paróquias, nas dioceses, muitos grupos de oração dedicados à Sagrada Face, como também o dia dela na terça-feira de Carnaval, o desagravo, a quantidade de devocionários e panfletos, né, os quadros que são pedidos em toda a diocese, inclusive padres que vêm de fora celebrar na Capela da Sagrada Face, né, devido à grande demanda. Então isso nos ajuda muito a espalhar a devoção à Sagrada Face, ser reconhecida, né? Mas embora que agora o mosteiro será o único santuário do Brasil no momento a ser dedicado à Sagrada Face. Isso foi uma notícia que também deu grande alegria para a congregação. Como estão os preparativos também para este novo momento que será vivenciado agora como santuário arquidiocesano, também é esperado um número maior de visitantes, e isso inclusive gera também uma demanda no sentido de ter essa preparação das celebrações, tudo isso para acolher bem essas pessoas que vêm, passar um tempo também de contemplação, de oração. Então, a elevação do status ao santuário representa um reconhecimento formal tanto da Santa Sé, do Vaticano, como da nossa arquidiocese, e reforça a importância da igreja como um espaço de peregrinação e devoção da arquidiocese. Agora, a preparação da comunidade, imagina, um convento que foi feito para os religiosos. E agora você tem que preparar esse pequeno espaço para uma grande multidão que vem de longe e que tem devoção à Sagrada Face e que se espelha em Jesus, se sente, né, preenchidos
por um Deus que é caminho, verdade e vida. Então, tem um espaço geográfico, físico, que nós temos que preparar. Mas também as pessoas se preparam também, né, para o encontro com Jesus, uma experiência da mística, né, desta devoção, que leva a um contato e uma experiência pessoal com Jesus. O que uma igreja precisa para se tornar um santuário? Primeiro, uma devoção específica. Depois, uma demanda, né, de número de peregrinos que almejam uma piedade especial e com aprovação e autoridade do bispo local, no caso, o nosso bispo do Holanda. E também, padre, no sentido das vocações, é algo também que é incentivado, a gente reza sempre pelas vocações, mas de modo especial também hoje a congregação contando com padres, com irmãos, mas também trazendo essas perspectivas para as novas vocações, pessoas dedicando a sua vida também a esse acolhimento, à oração, a essa devoção de modo especial. A vocação, toda vocação ela é olhada por Cristo. Jesus pousou o seu olhar de misericórdia e compaixão e viu nele ou nela as qualidades que ele precisa para ser um apóstolo da Sagrada Face, ou um discípulo, ou sei lá, uma religiosa, uma monja. Então ele vê uma forma um ângulo que a gente não vê. A devoção é isso, né? A devoção à Sagrada Face, toda a devoção, ela nos ensina a ver Jesus de um ângulo, pro lado da misericórdia, a devoção ao bom Jesus, a devoção à Sagrada Face, a devoção às mãos ensanguentadas de Jesus. Então, toda devoção em si, seja direcionada ao Cristo ou a um testemunha dele, os santos e santas de Deus, eles mesmos nos ensinam a gente ver Jesus de uma forma. Por exemplo, os camilianos, ver Jesus nos doentes. Os franciscanos, ver Jesus na missão. Os redentoristas também. Então, cada comunidade religiosa, cada devoção que existe no seio da igreja, ela nos convida a essa experiência com Jesus de uma forma diferente e salvífica. E para quem está nos ouvindo também, é importante a gente lembrar que, além dessa característica que a gente traz de modo muito presente da devoção, de ser um local de peregrinação, de contemplação, existe também um fator que é tratado, inclusive, pelos poderes públicos, a questão do turismo em si, que é uma articulação até das cidades vizinhas aqui do Vale do Paraíba, de ter esse movimento, além dos locais de peregrinação, nos municípios em si. A gente pôde tratar um pouco disso até no debate eleitoral também, com uma pergunta muito pertinente do senhor a respeito desse incentivo do poder público, mas essa elevação à categoria de santuário também traz essas novas responsabilidades, também essa necessidade dessa articulação com o poder público para melhoria ali do entorno do santuário, permitir que as pessoas também possam ter esse acesso com facilidade, infraestrutura para os visitantes também, padre? A partir do momento que tem a elevação do santuário, então ele envolve muitas coisas. A participação de todos, tanto dos religiosos, como da prefeitura, como de qualquer cidadão, como dos fiéis, dos peregrinos, das grandes empresas de turismo que levam os peregrinos, que contratam os ônibus, né? Enfim, é uma parceria que leva ao crescimento de todos, né? E quem ganha é a população, é o povo, é a igreja, é o município, enfim, é o Brasil todo. E uma região muito abençoada também, no sentido de contar com diversos locais em que é possível fazer essa peregrinação. Agora, não um novo local, porque já existe há muito tempo, já é muito conhecido, mas também sendo incentivado, elevado, e isso fortalece toda a região, como nós temos aqui a região turística da fé, né? Então, quem é de Cristo vai tudo com os olhos de Cristo, não é verdade? Então, quem vem para Aparecida, vem na casa da mãe Aparecida, não vem para passear, vem para rezar. Isso. Vem para o encontro, vem na casa da mãe para se encontrar com Jesus. Então todo santuário, toda capela, todo lugar que os peregrinos entram, é uma renovação da sua fé, da sua esperança. Eles voltam para casa iluminados com uma resposta de pedidos e agradecimentos que recebeu, né, do céu. Padre, então, reforçando o convite, dia 24, domingo, a gente reforça o convite para o pessoal participar, celebração às 10 da manhã. Queria que o senhor deixasse também esse convite para os nossos ouvintes, internautas, para acompanharem, participarem dessa celebração especial com o nosso arcebispo também. Então, né, no dia 24, festa de Cristo Rei, solenidade de Cristo Rei, o tema da nossa elevação é: faze-me um santuário para que eu possa habitar no meio deles, né? Faze-me um santuário para que eu possa habitar no meio deles, como está no Êxodo 25, 8. Então a missa solene será às 8 horas da manhã, né? Convidamos a todos, se aqueles que não podem ir fisicamente, mas rezem espiritualmente, estejam unidos pela oração, para que todos, para a glória de Deus,
possa ter, né, as bênçãos dadas pelo Senhor e propagar conosco e sermos um verdadeiro apóstolo da Sagrada Face. 11h38, recebemos hoje aqui no Jornal Regional Padre Diogo Gouveia, superior do Mosteiro da Sagrada Face em Roseira. Padre, muito obrigado pela presença. Imagina. Seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal Regional. Eu que agradeço pelo convite e que Deus abençoe a todos e vá lá nos convencer. Conhecer, Tá com bom. certeza, fica o convite. Já estive por lá, acabei de falar para o padre aqui antes da gente começar a entrevista, estou devendo uma visita agora mais recente também, mas vale a pena para você que ainda não conhece, passe por lá, traz uma sensação muito boa para você conhecer um pouco mais, ficar por dentro dessa devoção e também ter um momento agradável contigo mesmo, com a sua família, também lá no Mosteiro da Sagrada Face em Roseira. E outras informações também você acompanha pelas redes sociais do Mosteiro da Sagrada Face, que também está no Instagram da congregação, também todos os detalhes. O pessoal pode acompanhar, saber um pouco mais da programação, né, Padre? Isso mesmo.